Participantes da comunidade do CEPAI. Meu nome é Carlos, eu tenho 16 anos e eu sou estudante. Olá, me chamo Martiniano, tenho 17 anos e sou estudante. Meu nome é Tomás Dias, eu tenho 17 anos e eu sou estudante do CEPAI. Meu nome é Matheus e eu estudo no CEPAI desde o primeiro ano e hoje eu tenho 15 anos. Desde quando estuda no CEPAI? E o que te motivou a participar dessa comunidade? Eu tô aqui no CEPAI desde o terceiro ano, então faz uns 9 anos. E na época a iniciativa de me colocar no CEPAI partiu pela minha mãe, ela que me inscreveu e eu tive a sorte de entrar. Eu comecei a estudar no CEPAI em 2013 e esse ano faz 6 anos que eu estudo aqui no CEPAI. O que mais me motivou foi a questão do formato de ensino que aqui era adotado. Eu estudo desde 2007 e eu não tive muitas motivações, né? Eu não tinha idade, tinha 7 anos quando eu entrei, e meus pais me colocaram lá porque era uma escola próxima, mais ou menos 1 quilômetro da minha casa, basicamente, e eles sempre frequentaram o UFG, meu pai estudou lá, e os dois, tanto meu pai quanto minha mãe e minha madrinha também, trabalharam no CEPAI durante um tempo como professores substitutos. E minha irmã estudou lá uns 10 anos antes, então quando eu consegui entrar pelo sorteio foi basicamente imediato. Eu não fui motivado porque era muito pequeno, eu tinha 6 anos e a motivação foi dos meus pais. O que vivenciou no CEPAI? Superou suas expectativas? Quando eu entrei aqui eu era bem pequeno, aí não criei muita expectativa, né? Era pra mim uma escola qualquer, mas ao longo da caminhada, né? Envelhecendo e tal, a gente acaba criando, e o CEPAI nunca me deixou a desejar nada, sempre suprindo. E Quando eu entrei aqui no CEPAI, eu não tinha assim, muita expectativa, até porque a iniciativa de eu entrar aqui no CEPAI foi partida da minha avó, mas assim que eu entrei eu consegui estabelecer uma conexão muito boa e gostei do formato de ensino, assim, em base. Eu não tinha expectativas, afinal foi a primeira escola que eu tinha entrado desde o ensino fundamental até o ensino médio, então eu não tenho o que dizer, mas eu acho que sim, comparado às outras escolas, provavelmente tem umas expectativas superiores no rendimento e tal. Eu acho que sim, porque eles acreditavam que era uma boa escola pública. O que já ouviu falar sobre o CEPAI condiz com o que ele realmente é? eu já ouvi falar muita coisa do CEPAI, que é um colégio de ideologia e que meio que aliena o aluno, mas eu tô aqui dentro, né, e vejo que é uma coisa muito democrática, e mesmo tendo algumas metodologias meio antiquadas de alguns professores, a maioria já busca novos estilos de ensino, e eu acho isso um diferencial daqui. Então, eu nunca ouvi falar do CEPAI especificamente, mas eu já tinha ouvido falar de colégio de aplicação em si, até porque existe em outros estados aqui do Brasil. E o que mais me motivou a entrada mesmo foi a questão da metodologia de ensino, o formato diferenciado, que normalmente os colégios de aplicação eles aplicam, né? E tem a questão dos estágios e tudo mais, então isso ajuda a gente a meio que perceber novos horizontes de novas formas de ensino, e isso ajudou bastante. Nunca ouvi falar muito de pessoas fora do CEPAI, sobre o CEPAI, só de pessoas que estudam lá, que vêm de outras escolas anteriormente. Então, na maior parte das vezes eu escuto que é uma escola diferente,
que tem uma abordagem diferente, mas eu não sei explicar exatamente como, porque eu não tive experiências em outros lugares. Eu sei dizer que os professores são muito capacitados, todos eles têm pelo menos um mestrado, e a gente tem muito mais aulas expositivas e que refletem a realidade da nossa situação e da nossa periferia e tal, já que a escola é uma escola periférica. Sim, eu já ouvi de alguns adultos sobre o CEPAI que já estudaram aqui e o que eles dizem são sempre a mesma coisa, que desde quando eles estudaram, a escola do CEPAI é muito boa. Não participantes da comunidade do CEPAI. Meu nome é Glaucia de Almeida Castro, sou professora de artes formada pela UFG. Oi, meu nome é Maria Lenk, eu tenho 45 anos e hoje sou professora na Faculdade de História na UFG. O que já ouviu sobre o CEPAI? Já ouvi falar do CEPAI, inclusive fiz estágio lá. Com todas as palavras e com poucas palavras, que é um centro de excelência de aprendizado. Como era ou é a escola que você estudou ou estuda? Você acredita que existe alguma semelhança entre ela e o CEPAI? Não, só existem diferenças, né, na verdade. A primeira coisa que a gente nunca vai ver no CEPAI é alguém sendo obrigado a comer vagem, né? No meu tempo de escola, eu não comia vagem, porque a gente levava verdura para fazer a sopa. E eu nunca comi vagem, então um dia as professoras me pegaram, uma me segurou, a outra enfiou vagem goela abaixo, sabe? Então, esse tipo de coisa que nunca vai se ver no CEPAI. Eu fico muito feliz com isso. Não é porque eu tenho trauma de vagem, não, mas eu acho que um caminho para a educação mais eficaz é o poder de escolher. Isso tem no CEPAI que eu sei. Participantes e não participantes da comunidade do CEPAI. Você acredita que o método de ensino adotado na maioria das escolas atuais seja produtivo ou seja bom? Eu acho que hoje o método de ensino das escolas, ele não dá muita autonomia para o aluno. A minha mãe, ela é professora de escola municipal e nem sempre isso é dado, a oportunidade de escolha, de optar por alguma outra matéria, ou de complementar. E eu acho que dando autonomia para o indivíduo, eu acho que só tem a ganhar. E eu acho que isso devia ser mais abordado na metodologia de algumas escolas, das escolas. Bom, em relação à metodologia de ensino que as escolas atualmente usam, eu acho muito precário e ela meio que direciona o aluno a parte mais... não respeita a diversidade de conhecimentos que todos os alunos têm. Então a gente vê nitidamente que a nossa escola ela é muito focada na questão para Enem e para exata. A gente vê sempre isso, entendeu? Nas escolas as artes são muito precárias, o governo não investe nas artes ou nas matérias de humanas, e eu acho que a forma de ensino, né, que é dada é muito... acho que falta alguma coisa, eu acho que interesse, alguma coisa assim, e precisa ser mudada. Não só depende de nós alunos, mas depende também de professores e tudo mais. Eu acho que não, porque se fosse assim não teríamos um índice tão grande de evasão das escolas antes de completar o ensino fundamental. A maior parte da população, mais ou menos 52%, não chegou ao ensino médio, então com certeza alguma coisa de errado tem. Eu acredito que não, nem no Brasil e nem em nenhum lugar do mundo, porque o método de ensino é muito fraco e eles não atendem um aluno da maneira que ele precisa, de acordo com as suas necessidades, dificuldades, ou até mesmo se o aluno é adiantado em uma matéria, ele não pode passar de ano. A escola só prioriza a mesma forma de ensino há várias décadas e séculos. Não, eu vejo o método de ensino, a forma de ensino das outras escolas
que não o CEPAI seja uma maneira muito que castra os estudantes, não dá liberdade para os estudantes refletirem, terem criatividade. Olha, quando a gente pensa pelo lado da história, você pode até produzir pessoas que vão passar no Enem, mas dificilmente você vai produzir cabeças pensantes se não há espaço para reflexão, se não há espaço para discussões sobre cidadania, se não há espaço para questões de aprendizado de respeito ao cotidiano da coletividade. Isso eu acho fantástico, você vai trabalhar com a responsabilidade de cada um. Para você, como seria uma escola ideal? Como essa mudança aconteceria? Eu acho que o método, uma escola ideal seria aquela que ensinasse de tudo, tipo, não só exatas, não só história, não só humanas, porque tipo, o mundo não é só exatas nem humanas, tipo, o mundo é tudo, saca? Tipo, não é só uma área ou outra. E tipo, você fazer, beleza, que tem coisa que você não quer aprender e tal, mas eu acho que tipo, tem coisa que a gente tem que saber, sabe? Tipo, o mínimo, porque tipo, o mundo é muita coisa, tipo, se a gente aprende só uma coisa, tipo, eu acho que é muita pobreza de, saca, tipo, de mente. É isso aí. Eu acho que uma mudança, tipo, de tamanho e dimensão demora muito pra acontecer, tipo, tem que e ia ser talvez muito caro, e é uma coisa cultural também, tipo, você aprender muita coisa, não só aquilo da sua área. Então acho que, tipo, soa meio longe, né, mas se cada um, tipo, se gostasse, tipo, quisesse fazer isso, tipo, acho que não seria possível. E para mim, uma escola ideal é uma escola que valoriza a pluralidade de conhecimentos, né? E eu me baseio muito na Escola da Ponte, que é uma escola muito revolucionária, que hoje está na Europa, mas que ela influencia muito e influencia assim no meio de todas as escolas do país, do mundo. E eu acho que as escolas deveriam ouvi-la mais e acho que até conseguir adotar a forma de como eles ensinam. E eu acho que a mudança, ela parte não só de nós estudantes, junto com coletivos de professores, técnicos, mas também parte do governo. Eu acho que o governo ele tem um papel muito importante na mudança desse ensino e precisa ser ouvido, não só os estudantes, mas os pais dos estudantes, porque é muito importante toda a comunidade se reunir, conversar, discutir, porque o ensino ele não é uma coisa muito fechada, sabe? A gente tem que perceber o horizonte do ensino. Então, a gente precisa... a escola ela não forma somente pessoas para o mercado de trabalho, não forma somente mercadorias. A escola ela está aí para formar estudantes e os seres humanos capazes de raciocinar e criticar de tudo que a sociedade impõe aí. Então é isso. A escola ideal para mim é a escola que se propõe na Constituição, basicamente, porque a educação é um jeito básico de todo ser humano, então todo ser humano da sociedade deveria ter acesso a ela, mas não é isso que a gente vê. E aqueles que conseguem atingir um ambiente escolar, muitas vezes acabam evadindo do sistema e da escola. Antes de completar o ensino fundamental, se a gente for olhar as estatísticas do IBGE, a gente vai ver que mais de metade da população são semi-analfabetos ou analfabetos funcionais. É preciso propor uma dinamização das vertentes do conhecimento que ampliem todas as capacidades possíveis de um ser humano, não só uma das inteligências que é a inteligência lógica, e sim uma inteligência sensorial, uma inteligência artística e todas as outras, para que essa pessoa possa desenvolver seus próprios talentos e então se interessar por uma área com muito mais facilidade, para que ele se mantenha naquele ambiente e continue interessado em aprender e se melhorar. Assim também a gente potencializará a capacidade de cada cidadão e cada funcionário, porque ele trabalhará com muito mais vontade na área que ele escolheu e com muito mais facilidade, porque é uma área que ele tem afinidade cognitiva. Então é preciso ampliar esses horizontes para que
essas pessoas pelo menos tenham uma experiência de se localizar como cidadãos e também criando grades sinápticas muito mais intensas, relacionando assim e criando uma inteligência e relacionando os conhecimentos uns com os outros para eventualmente potencializar cada uma das vertentes que ele escolher para seguir em frente, mesmo que assim, a gente precise de um investimento maior em ciência, como essa é a tendência da atualidade. Os outros conhecimentos agregariam muito mais poder, muito mais criatividade, muito mais conteúdo para poder ampliar essa habilidade. Então seria uma sociedade mais eficiente e mais inclusiva, mais unida, e ao mesmo tempo cada um dos indivíduos que formam essa grade seriam mais fortes em si, teriam mais conhecimento e seriam mais satisfeitos com suas metas. Então é preciso primeiro ampliar, depois incluir e também procurar formas para que o aluno seja um aluno e não um mero futuro trabalhador e simples mão de obra barata, e sim um ser humano, que essa é a tarefa que a lei e o Estado deveriam prover para cada cidadão, a formação de um cidadão e de um trabalhador, não somente um desses dois. Eu acredito em uma metodologia totalmente diferente da hoje, com relação à reprovação e métodos de ensino baseados em cada aluno. Isso seria uma escola ideal. Então, a escola ideal, para mim, no meu ponto de vista, seria a escola que incentiva a pesquisa, a criatividade, a reflexão sobre o que é ensinado. Bom, eu não sei se a escola ideal existe, né? Isso vai muito de cada um. Mas na atual conjuntura eu acho que só rezando. Muito. Tá? E eu falo isso com profunda tristeza. Porque, assim, a própria educação está ameaçada, né? Não é só o ensino de história, mas é um aprendizado de cidadania mesmo que tá em risco. Então, só rezando. O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Cora Coralina. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar,
procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar,